Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. Hoje nós vamos falar de Defesa Civil e para falar sobre esse tema está aqui conosco o coordenador da Defesa Civil de Carapicuíba, o José Moreira Almeida, o Zezinho. Tudo bem, Zezinho? Bom dia, Jefferson. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui, para participar aqui conosco, com o comerciário, a comerciária e todos os trabalhadores que estão nos assistindo. Obrigado por reservar aí um espacinho na sua agenda. Junto com o Zezinho, tem também aqui o Salvador da Silva, que é um agente da Defesa Civil lá, né, Salvador? Isso. Obrigado por ter vindo participar, bom dia. Bom e vamos dia. bater um papo aí sobre esse importante trabalho que é a Defesa Civil garantindo aí a segurança, não a segurança de polícia, mas um outro tipo de segurança para a população, né, Zezinho? Isso mesmo. A Defesa Civil é um órgão importante hoje na cidade de Carapicuíba, né? Enfim, toda a região, né? Todas as cidades, né? São 645 municípios no estado de São Paulo. Creio que esse órgão ele vem atuando aí de uma maneira dando todo um amparo para a população nesses momentos de fortes chuvas, né? Então, esse órgão ele é importantíssimo para que possamos aí estar fazendo a principal função dela, que é a prevenção. Pois é, a Defesa Civil só é lembrada na época de chuva, né, Zezinho? Quando começa a chover, você vai falar, meu Deus do céu, a Defesa Civil. Cadê a Defesa Civil? É isso mesmo? É sempre assim? Ela, na verdade, quando ela é atuante, ela não é só lembrada na época de chuva, não. A gente tem aí, graças a Deus, ocorrências diárias, né, que a gente possa estar indo até o munícipe e garantindo, vamos supor, tem as dúvidas sobre um abalo estrutural, né, um abalo da residência, tem casos até cômicos, que você vai num local que a mulher tem aqueles rachadura normal de parede e ela só se sente segura depois de um aval de um técnico, de um agente de defesa civil. Tem que explicar, Dona Maria, é o reboco, Dona Maria, não está afetando o tijolo e a coluna, né? Então, a gente explica para Dona Maria, mas também dá garantia para ela, né? Então, nosso posicionamento sobre aquela situação que ela prevê como um risco, ela tem essa garantia da Defesa Civil. Então, ela tem. Logicamente que no momento de forte chuva, né, a gente sabe que agrava mais a ocorrência e a necessidade da presença da Defesa Civil. Mas, graças a Deus, a gente está dando conta disso aí. E, como eu falei anteriormente, de todas as ações, a principal que nós temos lá, nosso lema, nossa estratégia, é a prevenção. Zezinho, mas a Defesa Civil em Carapicuíba é um organismo novo, né? Relativamente novo. 2009 que foi criada a Defesa Civil? Ela, propriamente dita, para o setor de serviço, para poder estar à disposição da população, ela foi criada em 2009, mas antes ela já existia. Agora, eu não me lembro, não me recordo como que ela fazia os trabalhos. E, propriamente de trabalho, para poder estar atendendo a população, ela começou a realizar esse serviço em 2009. Com agentes exclusivos, com pessoal exclusivamente dedicado ao trabalho de defesa civil, é isso? Justamente. O novo Sistema Nacional de Defesa Civil, né, se eu não me engano, em 2009, ele já tinha essa previsão que os agentes de defesa civil fossem concursados e estivessem atuando diretamente na área. Então, nossos agentes são concursados hoje. E a Defesa Civil está como políticas públicas na cidade. Então, independente de governo ou quem quer vir a governar a cidade, ela vai estar atuando ali para ajudar a população. Mas a gente estava falando um pouco antes de começar aqui o programa, eu fiquei impressionado com a estrutura que vocês têm lá. Para dar conta de uma cidade do tamanho de Carapicuíba, né, com os problemas de Carapicuíba, você estava me contando que são 4 agentes, né? Um deles, inclusive, é um apicultor, que é exclusividade de Carapicuíba, mas assim, são 4 agentes para dar conta da cidade toda. Nesse momento nós estamos contando 4 agentes, uma secretária e o coordenador propriamente disso sou eu. São 6 pessoas no total. O contingente realmente ele é pouco para atender a cidade, mas já está sendo previsto um novo edital de convocação aí para os agentes, para melhorar esse sistema, né? Então, por enquanto, a gente está com esse grupo de pessoas para trabalhar. E o apicultor, falando para as senhoras aí, moradores de Carapicuíba, a região metropolitana aqui, a cidade de Carapicuíba é a pioneira nessa atividade. Então, nós temos lá o apicultor para fazer a remoção da abelha, para cuidar aí da segurança e, inclusive, de marimbondos. Então, uma atividade nova que também nós implementamos na Defesa Civil, que nos enriquece muito. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, porque assim, a gente já trouxe aqui
porque é também o diferencial de Osasco, por exemplo, o canil, que recentemente, inclusive, foi utilizado agora na localização de corpos num cemitério clandestino em São Paulo, foi requisitado aí os cães de Osasco. É uma exclusividade de Osasco, é um serviço em Osasco. Então, em Carapicuíba tem também lá o seu agente exclusivo, que é o apicultor, que é uma novidade para a região. Como é que funciona isso, Zezinho? Então, o apicultor é uma questão que nós descobrimos, que é o Lourenço, né, que é um agente que já vem pela a sua própria natureza, ele é um pernambucano, e ele já vinha fazendo essa remoção de abelhas no estado que ele veio, né? E aqui, nós descobrimos ele na região, ele mora na região do Butantã, e colocamos ele à disposição para a cidade e para a região, tanto é que ele não faz só o serviço da cidade de Carapicuíba. Hoje ele faz toda a região. O 18º GB, o grupo de bombeiros, quando você requer sobre a questão de um perigo, de uma necessidade de uma remoção de abelhas, ele convoca o Lourenço, pela especialidade mesmo, pela capacidade dele, porque ele já vinha fazendo na sua experiência de vida. Então é um importante serviço, como você falou do canil aqui de Osasco, que é o Cecílio que comanda lá, né? Uhum. Eu conheço o Cecílio, meu amigo, inclusive queria mandar um abraço para a Defesa Civil de Osasco, e esse trabalho é muito importante, sim. O canil já foi até a Defesa Civil, já fez resgate sobre afogamento, nós já fizemos já um serviço com eles lá, e com certeza todo serviço que vem para poder dar mais subsídio para a população, no caso do canil e do apicultor na cidade de Carapicuíba, é uma grande satisfação que a gente tem. Fala apicultor, lembra de abelha, mas não é só abelha, remove marimbondos, o que é um pouco mais assustador para a população, né, Zezinho? Porque o marimbondo, para muitos, parece que não tem serventia nenhuma, né? E nós, na verdade, com certeza, se ele está na natureza, ele tem a serventia sim. E o pessoal fica muito preocupado com a abelha. Recentemente, se eu não me engano, uma casa aqui, a abelha atacaram um grupo de famílias lá, inclusive até deixou pessoas, né, de tanta picada lá. Então, mas a abelha não é perigosa, a gente começou a lidar com ela. Esse trabalho do Lourenço lá é um trabalho tranquilo, que quando nós começamos a fazer a remoção, a gente achava que nossa, como que a gente vai resolver essas questões e tal, porque a gente via aquela colmeia, aquele enxame enorme ali, mas graças a Deus o Lourenço, com a sua simplicidade e humildade, demonstrou que a necessidade da abelha, pela sustentabilidade ambiental, né, pela necessidade mesmo do ser humano, para que possamos aí o pólen e a própria abelha mesmo, hoje a geleia, todo o material que a abelha põe na natureza é muito importante. Então nós estamos muito felizes com esse serviço apicultor lá, como política. Pois isso que eu achei bacana, assim, não é uma preocupação de simplesmente acabar com o bicho, né? Acabar com o inseto lá, não, acabar com as abelhas, com o marimbondo. Mesmo o marimbondo, vocês falam de remoção, né? Ele é levado para um local apropriado na natureza para não afetar aí o meio ambiente, não é isso? Justamente, porque as pessoas começaram a construir, né? A gente houve muito desmatamento e as pessoas costumam achar que a abelha se tornou um empecilho, né? Esse animal. E o marimbondo, consequentemente, também, porque, infelizmente, ele gera aí algumas picadas e não é pouca, né? Ele causa um prejuízo aí para aquelas pessoas que têm alergia, principalmente. E nós trouxemos eles de volta para a natureza. Muitas vezes, quando vai a remoção, a gente leva para a Granja Viana, para a fazendinha, que seria de volta ao habitat natural ali, né? O Salvador já ajudou alguma remoção de marimbondo, Salvador? Já. Geralmente, quando o Lourenço, o apicultor, sai, a gente vai junto, já auxilia naquilo que for necessário e dá tudo certo. Parece que já foram, só esse mês, 38 remoções em Carapicuíba. São 38 remoções aí que a gente fez aí. Na verdade, a gente tem essa ideia de 38, mas pode ser até mais. A gente não contabilizou, mas foi muita remoção, com grande satisfação, porque trouxe segurança e o Lourenço também, depois ele consegue produzir esse mel aí, entregar de volta aí para as pessoas, aí no precinho, custo barato, ele acaba também levando para um local que ele já cultiva essa questão. Consegue cultivar ainda, olha que bacana, muito legal. Agora, Zezinho, conta pra gente, como é que você chegou na Defesa Civil? Você tem uma trajetória longa no serviço público, já foi policial militar, tem cursos de gestão, estava contando pra gente antes de começar o programa, fez MBA, né, fez pós-graduação em gestão pública. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como é que você chegou no serviço público? Então, cheguei no serviço público, primeiramente entrando na Polícia Militar, né? Na verdade no Exército Brasileiro, né? Servi aqui o Exército aqui no antigo DRMM-2, aqui no Presidente Altino,
Depois, saindo de lá, eu já fui direto para Polícia Militar, né? Como se a gente estava na questão do militarismo, que é uma coisa diferenciada da outra, que o Exército é mais voltado para a pátria, para a nação, e a Polícia Militar é mais voltada para a segurança pública, né? Do seu estado. E lá eu peguei algumas questões de experiência de setor público, também na área administrativa também. Depois fui chamado, quando eu estava fazendo curso de Direito, para o SP Trans, trabalhar na questão do bilhete único, do VLP, dos corredores, enfim. Era o governo de São Paulo e eu fiquei lá durante 4 anos. E depois... Quem era o prefeito lá na época? A prefeita era a Marta Suplicy, né? Ela que era prefeita lá, e ela nos convidou lá para poder ajudar no trabalho, porque eu trabalhava na área de licitação e contratos, como um estagiário, aprendendo ali algumas coisas sobre como funcionava a compra e venda no setor público. Depois concorri à eleição em 2008 como vereador em Carapicuíba e fui chamado para trabalhar na Coordenadoria de Defesa Civil. E hoje estou aqui, comecei a efetuar um trabalho na Defesa Civil, a qual fico muito orgulhoso, porque, como você falou, ela não tinha uma atividade voltada para a população. A Defesa Civil ela tinha a ideia somente de desastre, né, para poder efetuar e trabalhar em cima da questão de desastre. A gente já vinha fazendo esse serviço, olhando ele com carinho e começando a fazer uma nova forma de defesa civil, que é a principal dela, né, que é a fase dela, que é a primeira, que é a prevenção. Nós colocamos a prevenção como estratégica em vários setores. Colocamos ela como a questão que eu fico muito orgulhoso, dos afogamentos da cidade. Só para ter ideia, nós pegamos uma cidade com 58 mortes por afogamento, dava em média 6 por mês. Hoje, graças a Deus, 2014, 2015, nós não tivemos nenhuma morte. Quer dizer, nós pegamos de um índice de 58, um índice alarmante, para hoje ter um índice 0 na cidade. Pois isso era curioso, isso bastante comum em Carapicuíba. Eu vou falar em alagamentos, uma cidade que assim, tem poucas áreas de água efetivamente, né? Mas tinha um índice altíssimo de afogamentos, né? Tinha, porque os parques da cidade ofereciam e oferecem uma distração para a criança, né? O Parque do Paturiz, o Parque da Aldeia, como que é um local que não tem muito lazer, a criança vai procurar lazer na lagoa. Embora não seja apropriada a água para isso ali, né? Tem recomendações de não fazê-lo, né? Justamente, não é apropriada e nem seguro, né? Mas infelizmente, como a criança, a gente sabe como criança ele vê a água ali parada, vê aquela situação, né, do calor, ele vai lá para se satisfazer, para tomar um banho. E o que ocorria era que ele ia de uma maneira tal que infelizmente ceifava a vida de garotos ali, a maioria, 80% da morte desses 58 era de crianças. Hoje você não pode olhar que você não se vê mais esse cenário. A gente tá monitorando, tem sinalização de alerta, placas colocadas ao redor do parque, fazemos um monitoramento em termos de calor, os agentes vão mesmo com esse efetivo, a gente vai para os parques, orienta essas crianças. Hoje, dentro da desordem que parece, porque infelizmente ainda tem crianças até que vêm de Osasco aqui para cá, pegam o Rodanel ali, e infelizmente vão até a lagoa do Parque Paturize e o Parque da Aldeia. Mas graças a Deus, dentro da desordem existe uma ordem, tanto é que o índice é 0. Aí a gente está correndo para que possa no futuro cercar o parque, essa é a ideia, né? Para trazer mais segurança, colocar até uma base da Guarda Municipal, enfim. Ou então criar uma área de lazer para as crianças, Carapicuíba é uma cidade carente, como um minicel, um céu, que tenha piscina, que tenha serviços direcionado para que as crianças possam procurar lazer sem poder morrer afogado e sofrer com acidentes também, porque além do afogamento ele sofria com acidentes, né? Sim, ficavam conhecidos os números de acidentes, mas de afogamentos, mas fora os outros acidentes que deveriam ser maiores ainda, né? Justamente, se você olhar no Facebook da Defesa Civil, tem testemunho de pessoas que hoje estão acidentadas, cadeirante, que eles falam, se tivesse essa prevenção antes, hoje eu não estaria cadeirante, mas é a vida, né? A gente se preocupou com essa prevenção e graças a Deus deu resultado. Então é uma das coisas que a gente tem que colocar sempre que a gente vem numa entrevista, falar que esse é um dos grandes méritos da Defesa Civil, que é a prevenção. Inclusive na questão também de outros serviços na cidade, em questão de alagamento, enchente. Muito bacana. Bom, a gente vai fazer um intervalinho comercial agora, mas antes eu queria lembrar o comerciária, já está disponível a folha comerciária. A folha do nosso sindicato já está sendo entregue aí nas empresas. Fique atento a informações importantes para você, comerciária. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, mas nós já voltamos falando aqui sobre Defesa Civil.
Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando com o coordenador da Defesa Civil de Carapicuíba, o Zezinho, José Moreira Almeida. Ô Zezinho, mas vamos falar aí de importantes avanços que Carapicuíba conseguiu no âmbito aí da Defesa Civil ou da prevenção aos acidentes. Acho que um dos que ficou bastante marcados aí foi a questão do PAC, a remoção daquelas 872 famílias ali de cima do córrego Cadaval. Foi um momento importante para a cidade? Com certeza. O PAC estava parado, a obra, né, e aguardando recursos do Ministério da Cidade. E a Defesa Civil, naquele momento que atuou com 19 residências, que infelizmente veio desabar, mas não houve vítima, graças a Deus, a gente conseguimos solicitar a decretação de situação de emergência, né? Como assim? A cidade, quando ela está em uma situação perigosa, que ela vê que pode causar prejuízo para os seus moradores, ela pode recorrer ao governo estadual e ao governo federal para recursos para o serviço. E o que ocorreu? Ocorreu que ali nós decretamos situação de emergência. E das 9 cidades da região que decretou, somente 2 houve êxito, e Carapicuíba foi uma delas. E com isso houve facilidade do governo municipal e até a Ministério da Cidade, que aqueles documentação que necessita, né, e requerer que o PAC continuasse. E graças a Deus, o que aconteceu? O recurso foi liberado, o Ministério da Cidade liberou a construção desses apartamentos, a qual começamos a remover as famílias, são 872 famílias hoje removidas. E aí, hoje elas já estão morando em empreendimentos Minha Casa Minha Vida, num lugar seguro, sem risco de cair novamente no córrego? Hoje já estão no empreendimento Minha Casa Minha Vida, sem risco de cair. Por quê? Tem essa fase da remoção quando há necessidade. A Defesa Civil ela trabalha muito em cima da questão da necessidade. Então a remoção das famílias é uma necessidade, né? Em nosso programa também de prevenção. E tem local também que a gente não tem como remover, local que são de extensão enorme, eu tenho uma viabilidade diferenciada, né? Aí o que a gente faz? A urbanização, ou então obras ali de contenção para poder também trazer a segurança. Mas nesse caso do córrego Cadaval, conseguimos êxito aí através da decretação da situação de emergência. A Defesa Civil foi muito importante naquele momento para que essa família hoje, essas 872 famílias, pudessem ter segurança. Isso é só parte da operação toda que foi feita ali, né? A obra do córrego Cadaval é muito maior que isso, né? A canalização desse córrego que era uma demanda antiga da cidade, né? A demanda já vinha parada, ela tinha mais de 6, 8 anos parada, e graças ao governo hoje administrado de Carapicuíba e o órgão da Defesa Civil, que foi muito importante, nós conseguimos que essa demanda teve êxito, né? Que foi a remoção dessas famílias. Logicamente tem locais ainda que precisa ter essa mesma política pública. Eu creio que ali no Jardim Novo Horizonte nós tivemos um problema, estamos com problemas dessa mesma maneira e vamos precisar remover famílias ali. O pessoal conhece ali o Jardim Novo Horizonte, do lado da Estrada das Rosas ali, né? E a gente precisa ali também atuar e fazer uma remoção daquelas famílias ali. Tem muitas famílias que, infelizmente, vai ter que precisar sair do seu local, por questão do risco. Mas, em termos geral, nós conseguimos hoje, eu calculo que a cidade ganhou muito, né? Nós temos ali o Jardim Veloso, que antigamente tinha grandes problemas de enchente, também resolvemos o problema ali. A prevenção na cidade... O Gopiúva. No Gopiúva, é o Córrego Veloso, a gente chama, mas entre Gopiúva e Veloso, foi feita uma obra ali de contenção, colocação de novas duelas, direcionamento do remanejamento do córrego, e conseguimos aí que as famílias ali, aquele entorno, não só a família, mas transeunte, moradores, veículos pudessem ali passar com tranquilidade. É certo. Agora, você falou aqui, deu uma notícia com exclusividade aqui, né, para a gente, que saiu nos jornais nessa semana ali, a respeito de um barranco que tem na Eduardo Cunha de Abreu, parece que está iniciando essa semana aí a obra lá, então para resolver definitivamente esse problema, que parou em função de uma obra da Sabesp, é isso? Exatamente. Ali como é o corredor oeste, né, corredor que pega do Butantã e Itapevi, e ele passa por Carapicuíba, e desembargador Eduardo Cunha de Abreu, ele é perto do fórum de Carapicuíba, tem um barranco ali que ele vem com um período de chuva causando, né, constrangimento, preocupação para os moradores, né? Justamente, veículos, enfim, transeuntes, pessoas que passam ali. E essa obra, houve um êxito que, também através do convênio pela Defesa Civil de Carapicuíba, que nós conseguimos aí, e com o setor de convênio, com a Secretaria, a liberação do recurso para a contenção, fazer aquele muro de arrimo. E ela paralisou ali um momento, né, esse período aí, devido ao fato que a Sabesp tem um esgotamento dela ali que tem que ser efetuado. E após a Sabesp fazer esse serviço, volta a obra de novo. Tá certo.
Agora, a gente vai soltar e pedir para nossos meninos da produção soltar um vídeo. Aconteceu no dia 13 de fevereiro a mobilização nacional contra o Aedes aegypti. O objetivo do evento foi alertar a população a respeito da importância de combater esse mosquito que é tão perigoso para a população. A gente conhecia aí o risco de transmissão de dengue e de forma traumática e um pouco assustadora, ficou sabendo dos riscos do Zika vírus, da febre chikungunya, e aí os ministros entraram em todo o Brasil nessa disputa aí para combater o mosquito. A produção está dizendo aqui que vai demorar um minutinho para conseguir colocar no ar, mas a gente vai ver esse vídeo dos ministros aí entrando na luta contra o Aedes aegypti. Agora, Carapicuíba também faz parte dessa ação, está mobilizando lá seus agentes, servidores públicos, a Defesa Civil, tem uma mobilização importante aí acontecendo para combater esse grande mal que assombra aí o país todo, Zezinho. Então, como na edição passada, que nós tivemos aqui também nesse mesmo entrevista, nós tínhamos falado sobre a prevenção, da importância da prevenção, E o que ocorreu, que agora se alertaram, a população realmente está tomando essa iniciativa, tanto o Ministério da Saúde, enfim, e os secretarias públicas de saúde. Carapicuíba não foi diferente. Há 2 meses atrás, antes de precisar de ter toda essa mobilização, Carapicuíba já está se mobilizando. O próprio prefeito, à frente disso, tomou essa iniciativa com todas as secretarias para que pudéssemos fazer essa prevenção e diminuir, Porque, infelizmente, eu acho que, além da prevenção, vai precisar agora dessa nova vacina aí, porque a questão se alastrou, e a gente pega despercebido. Só um pouquinho, Zezinho. A produção avisou aqui, já tá no jeito. Vamos soltar aí o vídeo do ministro Aldo Rebelo falando a respeito da mobilização. A ação cumpre uma etapa da presença das Forças Armadas no esforço de combate ao mosquito da dengue, chikungunya e zika. São várias operações e hoje é uma mobilização envolvendo o Exército, a Marinha e a Aeronáutica nos 26 estados e no Distrito Federal, também com a participação dos militares já treinados na erradicação dos focos e criadouros de mosquito. Outras etapas se seguirão, a que hoje nós estamos executando, para reduzir o alcance da multiplicação dos mosquitos e, portanto, da tragédia que pode representar para as pessoas, principalmente para as mulheres grávidas, a ação do vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Exatamente por essa razão, para contornar o obstáculo de residências ou de estabelecimentos ou terrenos fechados ou não habitados, é que alguns estados já possuíam legislação que autorizava a entrada do agente público nesses locais, e agora a Presidente da República, com uma medida provisória, resolve definitivamente e nacionalmente essa dificuldade, ou seja, os agentes públicos poderão entrar em locais que estejam ou abandonados ou sem a presença dos proprietários para a aplicação dos agentes que contenham a multiplicação do mosquito. Nós já estamos envolvidos permanentemente com aqueles integrantes das Forças Armadas que foram treinados para a aplicação de larvicidas, para a aplicação de inseticidas ou para acompanhamento dos agentes de saúde, cuja autoridade se soma à presença de integrantes das Forças Armadas. Em alguns estados, como o Acre, nós já participamos desde 2005 desse esforço. Nós vamos contar com 50 mil integrantes treinados para o combate direto ao mosquito. Esses integrantes estarão naturalmente submetidos às exigências e às necessidades do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e das secretarias municipais de saúde, porque são essas instituições dos municípios, dos estados e da União que coordenam, distribuem, sabem onde estão os focos principais a serem combatidos. Não basta você saber na cidade
o índice de presença desse mosquito. É preciso saber qual é o bairro onde há incidência maior, naquele bairro qual é a rua, e a partir daí, naturalmente, nós participamos com a nossa presença, embora, como disse, seja uma atividade subsidiária. Ou seja, nós não somos uma instituição de saúde pública, nós somos instituições de defesa do país e agimos subsidiariamente em apoio e, quando treinados, agimos diretamente, mas subordinados à instituição que comanda o processo de combate ao mosquito, que é o Ministério da Saúde e as secretarias municipais e estaduais de saúde. Aí o ministro Aldo Rebelo, ministro da Defesa, falando aí da declaração de guerra do Brasil ao mosquito Aedes aegypti, quando os militares do Exército se integraram aí às forças que vão fazer a visita às casas junto aos agentes de saúde, os agentes da Defesa Civil, né, em algumas cidades, imagino em Carapicuíba também, aos agentes, aos servidores das secretarias de obras, ajudando aí no recolhimento de inservíveis, né? Aqui na região, nós tivemos a presença do ministro da Educação, né, Aloysio Mercadante, que veio a Osasco, como símbolo dessa campanha, para visitar aqui a região, simbolizando aí a entrada dos ministros, né, e do governo Dilma de maneira efetiva e forte no combate ao mosquito. Como é que está, você vinha falando, assim, como é que está a situação em Carapicuíba? Lembrando aqui que nós já estamos chegando no finalzinho do nosso tempo, né, tem um pouquinho de tempo, mas vamos explicar aí para o munícipe ficar tranquilo que os agentes vão visitar as residências e é preciso ajudar o trabalho de monitoramento aí dos focos do mosquito? Exatamente. A presença e a ajuda da sociedade civil é muito importante. Então, a liberação da residência para visita, né, as pessoas poderem se orientar de como fazer esse tipo de prevenção, né? Das garrafas PET não ser colocado de cabeça para baixo, enfim. Todo o criadouro que o mosquito pode ter possibilidade de água parada, a gente poder orientar essa população para que ela possa segurar e nos ajudar também, porque a luta não é só da prefeitura ou do Ministério da Saúde, enfim. A luta para combater o Aedes aegypti, enfim, o Zika vírus, vai depender muito da população de modo geral. E ela tem que abraçar essa ideia, sim, e fazer essa luta, enfrentamento aí para que possamos aí não perder vida mais nesse sentido. Pois é, as pessoas de casa ficam preocupadas com a garrafa PET virada para cima, mas a tampinha, vejam vocês, a tampinha num lugar perdida no quintal, acumula água e ela própria pode virar um criador importante do mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, né, Zazinho? Justamente, a tampinha, né, todo o local que pode absorver água, ela tem que ser esvaziada, para não deixar aquele criador crescer. Outra coisa importante que a Carapicuíba está realizando são os chamados catatreco. A população está tendo atividade diária de colocar seu material, o seu material reciclável, tudo que para fora, para que possa passar o caminhão e ser removido. Também é uma das alternativas aí para que possamos aí não acumular sujeira dentro da sua residência e não deixar esse criador avançar. Então a população eu convoco aqui em Carapicuíba, não só em Carapicuíba, Osasco, está fazendo um trabalho importante, enfim, todo mundo está abraçando a mesma ideia, eu acho que o Brasil inteiro. Então é dessa maneira que a gente vai enfrentar, não só na questão social, todas as políticas públicas têm que ter envolvimento, né, da população em sentido geral. A vida pública não é só quem trabalha diretamente na situação do serviço público, mas também da responsabilidade do cidadão, de cada um saber se colocar e colocar à disposição também para fazer sua parte. Isso aí. Obrigado, Zezinho, pela participação no nosso programa. Obrigado ao agente Salvador por vir aqui enriquecer o nosso programa. E você já sabe, não fique sócio. Confira no site do seu sindicato os benefícios e vantagens de ser um associado, www.secor.org.br. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!